Oi, gente! Vamos aprender matemática? Ainda dentro de estatística, trabalharemos hoje com o tema medidas de dispersão. Vem comigo! Vamos imaginar a seguinte situação. Um olheiro de futebol pretende contratar um atacante para o seu time e compara os resultados de dois jogadores, como estão aí nessa tabela. Gui Loucura e Gui Largado. O objetivo é contratar um atacante que seja mais regular. Vamos ver de acordo com a tabela, tá certo? Ou seja, aquele que não oscila muito de jogo a jogo. Então tá aí a tabela. Aí a pergunta que eu lanço para vocês. Será que a partir da média, que é essa informação que está lá no finalzinho da tabela, a partir da média a gente pode identificar qual é o jogador mais regular? Eu acho que não. Porque se a gente for olhar para a média dos dois jogadores, essa média de gol por partida é igual. Ou seja, esse cara fez 3 gols, dividido pela quantidade de partidas, deu 1 gol por partida. Esse daqui também fez 3. Quando dividiu pelas 3 partidas, deu 1 gol por partida. Então, essa informação média não é interessante para verificar qual foi o atacante mais regular. Tá certo? Então vejam, nem sempre a média é suficiente para a gente tirar algumas conclusões. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, ele não ajudava muito a gente descobrir qual era o atacante mais regular. Para determinar isso, a gente precisa de outras medidas, que são as medidas de dispersão, tá certo? Essas medidas de dispersão diz quando um conjunto de números é mais homogêneo ou heterogêneo. Ou, em outras palavras, quando o conjunto de números é mais regular ou mais irregular, mais constante ou não. Tá? E dentro dessas medidas de dispersão, a gente vai estudar aqui, nesse vídeo, desvio absoluto médio, variância e desvio padrão. Certo? Vamos lá para o nosso primeiro ponto. O que é o desvio absoluto médio? O desvio absoluto médio vai ser a média aritmética dos desvios absolutos. Fiquei sem entender, Hildo. Tá. Quando eu falo em absoluto, lembrem-se de módulo. Desvio é sempre uma distância. Então, o que é que a gente vai fazer? Considerando que a média de um conjunto de números, a gente fosse chamar de x barrinha agora, tá certo? Então, daqui para frente, o que aparecer com x barra é a média de um conjunto de números. Então, o que é que a gente vai fazer para calcular esse desvio? Então, para calcular esse desvio, a gente vai pegar cada valor, a diferença entre cada valor e a média entre módulo, porque vai que essa diferença dê negativa, aí esse módulo torna ele positivo, tá certo? Então, você vai pegar um número menos a média, mais outro número menos a média, e assim sucessivamente, e divide pela quantidade de números que você tem na sua amostra, tá bom? Vamos ver isso com um exemplo numérico? Então, imagine que eu quero calcular o desvio médio absoluto aqui, ó, desses valores, tá? Então, a gente vai fazer, primeira coisa, calcular a média, porque a gente precisa da média para calcular o desvio. Então, calculando a média, a gente vai somar esses valores e dividir por 5, e a média foi 4. Agora, a gente vai pegar cada número desse, colocar no seu x1, x2, x3, x4, e o x barra vai entrar o 4, que é a média. Então, a gente ficaria com a expressão desse jeito. Então, percebam que aqui é o primeiro valor menos a média, o segundo valor menos a média, o terceiro valor menos a média. Tudo isso, cada subtração dessa, dentro de um módulo. 2 menos 4 é menos 2, mas em módulo dá 2. Então, todos os resultados aqui serão positivos, por conta do módulo. Somou, dividiu por 5, o resultado foi 2. Tá? Então, 2 foi o desvio absoluto médio desse exemplo. Fácil, né, gente? Vamos para o próximo. O que é a variância? A variância ele indica o afastamento dos elementos de uma amostra em relação à média. Quanto maior a variância, mais longe da média estão os valores daquele conjunto. Se eles estão mais longe, é porque ele é muito heterogêneo. Ele é pouquíssimo regular, é muito irregular.
Tá bom? E como é que se calcula essa variância? É bem parecido com o desvio absoluto médio. A diferença é que a gente não coloca aquela subtração em módulo. A gente deixa ela, se por acaso ela der negativo, mas cada subtração está ao quadrado. O que lá no fim das contas vai dar positivo porque a gente vai elevar ao quadrado. Então eu vou pegar esse exemplo anterior e aplicar nessa fórmula. A gente já viu que a média desse exemplo anterior foi 4. Então, onde tem x barra aqui, vai entrar 4. E onde tem x1, x2, x3, vão entrar os valores do exemplo anterior. Então, a gente vai ficar com a expressão assim. 2 menos 4 ao quadrado, 4 menos 4. E aí não tem problema desses valores darem negativo. Quando eles forem ao quadrado, vão ficar positivo, tá certo, gente? E aí somou em cima, dividiu pela quantidade que é 5 e a gente encontra a variância. Muito fácil. Claro, a dificuldade vai estar nas continhas a se fazer, dependendo dos valores da questão. Se esses dois valores, tanto a média como os valores da questão, forem valores quebrados, aí vai dar um trabalhinho aqui nessas contas. E se forem muitos números, vão ser muitas subtrações, muitos quadrados para a gente fazer, tá certo? Mas o fato da fórmula em si, ela é bem tranquila para a gente estar aplicando, tá certo? Vamos para o nosso último ponto. Desvio padrão. O que é o desvio padrão? A raiz quadrada da variância. Uma vez calculada a variância, a raiz dela é o nosso desvio padrão. Então, para chegar no desvio padrão, a gente precisa da variância. E para chegar na variância, eu preciso da média antes. Então, não esqueçam, todas as medidas de dispersão, a gente precisa da média. É a primeira coisa que a gente faz. Então, eu vou aplicar agora essa fórmula do desvio padrão, que é a raiz da variância, nesse exemplo que a gente vem trabalhando, esse exemplo anterior. Como no exemplo anterior, a nossa variância foi 6, então calcular o desvio padrão é só calcular a raiz quadrada de 6, que é aproximadamente o valor que vocês viram, tá bom? Então, gente, era isso que a gente tinha para ver em medida de dispersão. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um forte abraço e até a próxima.